Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech. Desculpa eu estarem falando um pouco baixo, né? Mas é que eu tô gravando esse vídeo às 2h40 da manhã. Então assim, eu não posso fazer muito barulho, né? Pra não acordar o pessoal aqui em casa, né? Mas enfim, mas não vou deixar de gravar vídeo pra vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre os novos lançamentos da Google, né? A Google lançou recentemente aí dois novos smartphones dela, dois novos smartphones do ramo de topo de linha, né, de flagships aí, para competir com os principais concorrentes do mercado, como Samsung e Apple, etc, né? Ela lançou aí Pixel 7 e Pixel 7 Pro. E depois da vinheta nós vamos descobrir um pouquinho sobre o que esses aparelhos entregam, né, em questão de especificação. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Então, roda a vinheta. Bom, galera, já estou aqui em mãos com o site Mundo Conectado, né? A matéria aqui do site Mundo Conectado, porque assim, o site em si da Google não é dos melhores para poder ver as informações e tal desses smartphones. Inclusive, quando você pesquisa Google Pixel 7 Pro, aparece que não está disponível na região e tal da localidade, então acaba que não aparece os smartphones lá. Então eu não consigo acompanhar as especificações direto do site do Google, né? Mas eu fui aqui em um site chamado Mundo Conectado, que é um canal até bem confiável, né? E a notícia diz o seguinte: Google revela celulares Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Veja preços e especificações. Então tá falando aqui, os modelos trazem um novo processador, nova geração de processador, né? Que a Google anunciou na linha Pixel 6, o novo Google Tensor, e agora é a segunda geração desse processador. E os preços vão partem de US$ 599, né? Lá nos Estados Unidos, no caso. Então, vamos lá, vamos aqui, ó, que está falando aqui. Os preços partem de aproximadamente US$ 599, o que convertendo seria equivalente a mais ou menos R$ 3.100, tá? Então, as novidades do Pixel 7. Esse aqui eu acho que está falando primeiro do Pixel 7 normal e depois está falando do Pixel 7 Pro, exatamente. Então, vamos falar primeiro do Pixel 7, que é o modelo menorzinho. Então o Pixel 7 aqui, né? Tá falando que tem muita semelhança com o Pixel 6. Ambos vão ter tela de 6,3 polegadas, Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. Isso eu achei um ponto muito positivo, tá? Eu acho que 120 Hz só serve para gastar mais bateria. 90 Hz é o equilíbrio perfeito entre bateria e fluidez, né? Tem um leitor digital sobre o display e tem 1400 nits de pico de brilho. Isso é muito legal também. Você vê que o modelo mais acessível, entre aspas, da Google já tem um pico de brilho muito alto, né, que é 1400 nits. Já tem mais pico de brilho aí, por exemplo, do que o Galaxy S22 normal da Samsung, por exemplo, que atinge ali seus 1300 nits, que já é um brilho muito satisfatório, diga-se de passagem, né? Ele tem um sistema de carregamento rápido de 21 watts, tá? O que eu acho que é um vacilo de certa forma, porque com tantas marcas aí já oferecendo 65, 80 watts, aí vem a Google e coloca 21, mas enfim, né? A bateria foi reduzida de 4.600 para 4.355. Tem que ver se esse Tensor G2 aqui, né, a segunda geração do Tensor, tá com uma boa otimização de bateria, né, e tal, porque tem que estar com uma boa eficiência energética, senão não vai fazer milagre, né? Foi uma redução considerável aqui. E já o Pixel 7, tá falando aqui, ele tem versão de 128, 256 de armazenamento com 8 GB de RAM. Isso aqui eu achei legal, tá? Eu acho que não devia ter mais versão de 128 GB de smartphone topo de linha, sinceramente, mas pelo menos eles dão a opção aí de 256, já é um começo. Aí tá falando que tem novo processador, o Google Tensor G2, que é a geração 2, né? Especificações técnicas parecidas com o do antecessor, mas utiliza um processo de 4 nanômetros. Então, segundo a Google, vai ter a maior economia de bateria e melhor performance. Ele vem equipado aí com Wi-Fi 6E, tem um sistema de VPN e tem uma melhoria também no sistema de câmeras. Então vamos ver aqui a questão de câmera, porque a questão de câmera é
é o quesito que os pixels, né, a linha Pixel sempre se destacou, né? Então vamos ver aí o que teve em relação à melhoria no sistema de câmera. Então tá falando aqui que teve melhorias significativas no conjunto de câmeras do Pixel 7, né? Então agora ele vem com a câmera principal de 50 megapixels, tá? Vem com uma câmera ultrawide de 12 e ambas essas câmeras têm um recurso novo chamado aí Cinematic Blur, que é basicamente aquele modo cinematográfico, né? Aquele efeito cinema e tal, que tem, por exemplo, nos iPhones, né? Que é basicamente você gravar vídeos no modo retrato, né? E tem suporte para vídeos em HDR 10 bit. A Google também falou que fez melhoria no zoom, então numericamente ainda trata de zoom ótico de 2 vezes e digital de 7 vezes, né? Mas acredito que seja melhoria pontuais em questão de software, assim, de repente esse zoom de 2 vezes, 7 vezes e tal, tá com uma qualidade melhor do que na geração anterior, acredito eu, né? Aí a câmera frontal conta com sensor de 10.8 megapixels, que pode ser usado para desbloqueio do aparelho pelo Face Unlock, né? Sistema operacional do Google Pixel 7 Android 13, então assim, a vantagem de você comprar um smartphone da linha Pixel, né, um smartphone de lançamento da linha Pixel, é que você recebe a mais nova geração antes de todo mundo, né? Então, antes da Samsung lançar aí para a maioria dos aparelhos, da Realme, da Motorola, enfim, a Google, como o smartphone é dela mesmo, né? Então ela já coloca já de fábrica o Android 13, isso aí é muito legal. E garante aqui 3 atualizações de versão, no caso 3 atualizações de Android e 5 de segurança. Então, se ele vai ser lançado com 13, ele vai ter aí até o 16, né? Vai atualizar para o 14, depois para o 15 e depois para o 16. O que é bem legal, né? 3 atualizações já é bem bacana para o smartphone, né? Ele chegou às lojas com preço oficial de US$ 599, que, como tinha falado lá acima, é aproximadamente uns R$ 3.100 aí, né? Infelizmente a linha Pixel, né? Isso é uma reclamação que eu tenho a fazer. Eu acho que o Google Pixel, né? Os smartphones da linha Pixel são tão completos, são tão bacanas, né? Eu acho que seriam competidores aí bem interessantes para poder concorrer aí com os Galaxy da vida, com os iPhones da vida. Mas infelizmente a Google ela não coloca, né? Ela não traz esses smartphones para cá para o Brasil, né? Ela só. Na verdade, assim, Google Pixel eu não sei se é só nos Estados Unidos ou se tem em outros países também. Mas assim, eu vejo mais galera de Pixel dos Estados Unidos do que de outros países, né? Então eu acho que é um celular bem exclusivo mesmo, exclusivo dos Estados Unidos. E agora falando aqui do Pixel 7 Pro, né, que é a grande estrela, né? É o topadão aí da Google. Então, o Pixel 7 Pro é a versão mais robusta, né? Então ele tem aqui uma tela de 6.7 polegadas, é bem maior se comparado com a versão normal, né? Com resolução 2K, a mesma que é usada nos Galaxy, e a taxa de atualização ao invés de 90 é 120 Hz, o que aí eu já considero um ponto meio que negativo, porque eu acho que já gasta bastante bateria, né? Mas pelo menos aí pode ser reduzida para até 10 Hz em condições específicas, então aquela tecnologia lá de LTPO, né? Que você consegue reduzir para bastante, né? E aí economiza bastante bateria quando necessário. É um pico de brilho 20% do que os antecessores. Não falou aqui se é 20% maior ou 20% menor, enfim, ficou meio vaga essa informação. O display conta com Gorilla Glass Victus, então é uma das melhores proteções aí que tem disponíveis no mercado, né? E vem com proteção IP68, que é uma das melhores aí para o mercado também. O conjunto de câmeras traz um principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 12 e uma telefoto de 48 com zoom de 5 vezes, né? E a câmera frontal tem 11.1 megapixels. Aí aqui, galera, isso aqui é uma coisa que eu achei muito bacana. Esse recurso aqui, esse novo recurso, que pelo que eu percebi, eu acho que só tem na linha Pixel 7 Pro, né? Só tem no Pixel 7 Pro, que é um recurso chamado Super Res Zoom. É bem interessante porque ele permite aproximação de imagem de até 30 vezes. Então, assim, você tem um zoom muito bacana. E pelo que eu vi nos testes aí, apesar de eu não ser ali equivalente a um S22 Ultra da vida, né? Pelo que eu percebi ali, fica equivalente a um S22, S22 Plus da vida. Então fica com uma qualidade bem legal. Não é apenas um zoom de 30 vezes só para dizer que tem. É um zoom que teve uma melhora considerável, né? Além disso, ele tem estabilização ótica e eletrônica.
Assim como o irmão menor, ele também traz o Google Tensor, né, com arquitetura de 4 nanômetros, e também tem versões com 128 ou 256 GB de armazenamento, porém, dessa vez ao invés de ter 8, ele tem 12 GB de RAM. Ele começou a ser vendido em 17 países. Ah, então não é só Estados Unidos não, viu? Eu achei que o Pixel fosse só nos Estados Unidos, mas ó, 17 países aí já são vendidos o Pixel, né? A partir de 13 de outubro. E o Brasil não está na lista, infelizmente. E o preço inicial é de US$ 899, o que equivale a R$ 4.600 sem impostos. Assim, eu vou ser muito sincero com vocês, galera. Tá bem equilibrado. Assim, se você for considerar, por exemplo, o preço dos Estados Unidos, eu diria que está bem equilibrado. Eu acho que até é um pouco mais em conta se comparado com os concorrentes da Samsung e da Apple lá nos Estados Unidos também. Então, assim, tá um preço até que ok, sendo muito sincero. Eu acho que para um topo de linha, considerando o ano que nós estamos, né, que as coisas aumentaram muito, os smartphones aumentaram absurdamente de preço, eu acho que R$ 4.600 para o topadão da Google tá até um preço ok. É claro que nem todo mundo tem R$ 4.600 para dar um smartphone, né? Mas é um preço até ok, considerando ser lançamento e tal, tendo chance de abaixar ainda mais, né? Por se tratar de um lançamento, pode ser que abaixe ainda mais. Então acho que está bem interessante. Aí aqui tem basicamente a ficha técnica dele, né? Um resumo, né? Então o preço de lançamento aqui do modelo Pro é US$ 899 e o modelo normal 599. A fabricante é da Google, né? Vou até entrar nesse site oficial aqui para ver o que tem, vamos ver. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Aqui, ó, vocês vão conhecer de perto aqui o site da Google, galera. Vocês podem ver, ó, que não é um site muito bacana não, viu? Sendo muito sincero. Aqui, só tem isso. Não tem os pixels. Enfim. Aí tá falando aqui a especificação da tela, né? 6.3 e 6.7. Uma é Full HD e outra é 2K. As duas utilizam tecnologia LTPO, que faz aquela taxa variável, né? Os dois possuem Gorilla Glass Victus. Os dois possuem câmeras em comum praticamente, né? A de 50 e a de 12 são em comum entre os dois, só que aí o Pro ganha telefoto de 48 megapixels. Eles gravam em vídeo em 4K 30 e 4K 60, isso é um ponto muito positivo, né? Eu acho que todo top de linha que se preze deveria entregar isso, né? E acredito que todo top de linha que se preze realmente entrega 4K 60, pelo menos na traseira, né? Embora na frontal eu acho que também deveria ter. Aí ele já vem com Android 13, o Google Tensor, ó. Aí aqui algumas especificações dele, né? Ele utiliza Cortex, um GPU Mali, um tem outro tem 12, um tem a bateria de 4.355 e outro de 5.000, tá? O peso, a diferença de peso, confesso que nem é tão grande assim. Eu achei que fosse até maior, considerando a diferença gigantesca de tamanho, né? Já que um tem 6.3 e outro 6.7. Eu achei até que a diferença fosse maior, mas pelo visto não. De 197 para 212 não muda muita coisa, né? Aproximadamente aí 15 gramas de diferença, vamos dizer assim. Tem um USB tipo C versão 3.2, então está bem atualizado. Ele suporta NanoSim ou eSIM, que é o novo padrão aí que a indústria está querendo empurrar para a gente, né? Infelizmente, né? Que é o tal do eSIM. Mas enfim, leitor digital sobre o display, muito legal. IP68, não tem rádio. Interessante, né? Tem Bluetooth já na versão 5.2, com suporte a aptX HD. Tem carregamento sem fio, tem NFC, tem GPS e o carregamento rápido de 30 watts. Bom, então basicamente é isso, né? E eu vou voltar para a tela agora, para a câmera frontal, para poder dar minhas principais, meu feedback, né? O que eu achei desse aparelho e tudo mais. Antes, só dar um zoomzinho aqui, né? No visual do aparelho, para ver o que vocês acharam, né? Esse aqui é o Pixel 7 normal, tá, galera? Esse aqui que tem só duas câmeras, esse aqui. Já esse aqui é o Pixel 7 Pro. Aqui, ó. Esse que tem esse aqui e mais uma câmerazinha aqui. É o Pixel 7 Pro. O Pixel 7 Pro tem tela curvada, que a gente chama de tela Edge.
e o Pixel 7 normal ele tem a tela flat, normal que a gente já está acostumado, né? Mas enfim, agora eu vou voltar para a câmera frontal e dar minhas considerações finais. Bom, galera, então para finalizar o vídeo, dando minhas considerações finais aqui, eu acho que a Google fez um lançamento bem interessante, trouxe smartphones muito bacanas, tá? Com especificações muito interessantes. Então, assim, você tem um processador aí que vai rodar tudo que você quiser, vai ter uma tela muito bonita, já uma tela com tecnologia Super AMOLED, né? Um tem 90 Hz, outro tem 120 Hz, né, e tal. Então, assim, são smartphones que têm especificações muito boas. Eu acho que são dignos de concorrer aí com topadões como iPhone 13 Pro Max, S22 Ultra, Edge 30 Ultra da Motorola, enfim. Eu acho que é um smartphone sim que tem potencial para poder concorrer com esses outros smartphones do mercado, tá? O visual dele é um tanto quanto polêmico. Tem as pessoas que vão gostar e tem outras pessoas que vão odiar. Eu particularmente gostei, eu achei um design diferenciado e meio que chama atenção, né? Ao mesmo tempo que ele é minimalista, mas ao mesmo tempo ele chama atenção. Então é bem interessante esse design aí que a Google começou a colocar no Pixel 6 Pro e deu uma leve modificada aí na versão 7, né? Mas assim, eu particularmente pegaria o Pixel 7 Pro, tá? Porque assim, apesar de eu particularmente preferir algumas coisas do Pixel 7 normal, como por exemplo, talvez o tamanho dele seja melhor, né, para manusear no bolso, para poder colocar no bolso, etc, né? Tem a questão também dos 90 Hz, que vai economizar um pouco mais de bateria, enfim. Apesar de ter essas coisas, só que o Pixel 7 Pro se mostrou um aparelho bem mais premium. Eu acho que a Google ela faz uma limitação, ela faz uma diferença bem considerável do normal para o Pro, assim como a Apple faz nos iPhones também, das versões normais para a versão Pro. Então, assim, vocês podem ter visto ali que várias novidades, né, várias coisas diferentes estavam presentes no Pixel 7 Pro e não estão presentes no Google Pixel 7 normal, né? Então, assim, geralmente a Google acaba deixando algumas novidades de fora na versão normal para poder chamar a atenção da galera para o Pro. Então, assim, você vai ter a tela 2K, uma tela maior para poder assistir conteúdo e tudo mais, né? Vai ter aquele Super Res Zoom de até 30 vezes, vai ter uma lente telefoto, um conjunto de câmera mais completo e mais versátil, né? Por causa dessa telefoto. Pelo que eu percebi também, não falou aqui no site, mas pelo que eu vi aí em teste do YouTube e tudo mais, ele também tem um novo modo macro, tá? É aquele modo macro que, tipo assim, utiliza a câmera ultra-wide para poder simular o modo macro, sabe? E aí fica um resultado realmente muito bom. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu acho que vale a compra. Eu acho que já o preço de lançamento já está considerável, já dá para considerar tranquilo, considerando que ele é um aparelho topadão aí, que vai oferecer bastante recurso bacana. Você não vai passar perrengue com esse smartphone, né? Mas ainda assim a gente sabe que como é preço de lançamento, ainda tem um pouquinho de margem aí de lucro para a empresa e tem capacidade de baixar ainda mais. Bom, então o vídeo foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Tamo junto, é isso e valeu!